Oi, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre minha religião, que é o cristianismo. O cristianismo é a crença pessoal em Jesus Cristo como o único Salvador. O cristianismo basicamente é a religião que adota os ensinamentos de Cristo. E todo cristão crê que Jesus veio à Terra, que ele conheceu gente, ensinou, fez milagres, falou de Deus, do reino dos céus, prometeu o paraíso para muitos, morreu, voltou, andou por mais aí um pouco, e mais do que esperança, ele trouxe uma promessa para um mundo que estava atolado na merda. É como se ele dissesse: gente, isso deveria ser simples e fácil, até as pombas sabem viver bem e vocês complicam tudo. E outras coisas do gênero. Ele ensinou que tanto os cobradores quanto as dívidas devem ser perdoados. Disse para não ter as pessoas como inimigo, mas para abraçar aqueles que lhe perseguem, e se no processo tomar uma bolacha, oferecer alta face. Mas ele também, ao mesmo tempo, já amaldiçoou árvores, chicoteava camelos e vendedores no templo e rasgava dinheiro. Bem, Jesus, ele foi, para o judaísmo que já existia na época, ele foi um louco, ele foi um profeta, um completo herege. Mas, como a própria Bíblia já fala, o que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. Jesus é basicamente a nossa autoestrada para o paraíso, segundo a Bíblia, segundo o Evangelho de Cristo e segundo as promessas de redenção do caminho humano. E você deve estar perguntando por que um ser tão avançado quanto Deus precisou de uma maneira tão primitiva quando Cristo morreu na cruz para nos salvar. Bem, às vezes, um computador, por mais complexo que seja, basta você reiniciá-lo para ele funcionar novamente. E como eu disse antes, Jesus é a nossa autoestrada para o paraíso. É o caminho reto e rápido para o reino dos céus. Qualquer um que crê nele e exercer fé em Cristo, bem, irá para o paraíso. Qualquer um que seguir a Cristo. Mas, quando nós seres humanos, nós os macacos, vimos aquela estrada tão bem pavimentada, construímos pedágios por toda ela e exigimos algum cacho de bananas para qualquer um que tentasse usá-la. Esses pedágios são cobrados por instituições religiosas, não confunda com igreja. A igreja somos nós, a igreja é a comunhão universal de todos os santos. Essas instituições, seja católica, ortodoxa, protestante, ou seja lá qual for a denominação que criem, para se rotular cada vez mais e serem no fim apenas simplesmente rótulos, e para se auto-intitularem como ministros de relações públicas de Cristo na Terra, sendo que o único caminho até Deus é somente Cristo, e basicamente isso tem Deus, Cristo, Espírito Santo, e esse é o caminho que deve ser feito, o verdadeiro caminho. Não precisa de A, nem B, nem C, até porque qualquer um que se auto-intitular assim é tão mortal e tão tolo quanto a gente, como esse bando de macacos, vamos dizer assim, que estão aqui. Essas instituições, seja católica, ortodoxa, protestante, ou seja qual for a denominação que criem, cada vez mais, tem feito, convenhamos, um péssimo trabalho. Pense nas críticas e pense em todos os escândalos que você já ouviu contra o cristianismo. Pense. Ou na crítica que você mesmo tem à questão do cristianismo. E pare para refletir se o cristianismo ultimamente está ruim ou bom. E melhor, pare para refletir se as críticas são ao verdadeiro cristianismo ou apenas a falsos mestres, falsos profetas que o próprio Cristo falou que viria, que seriam lobos em peles de cordeiro. Afinal de contas, quem é contra o sexo? A religião ou a igreja rotulada? Quem é contra a liberdade? A religião ou a igreja rotulada? Quem quer regularizar sua diversão? A religião ou a igreja rotulada? Quem quer seu dinheiro? A sua submissão? O seu arrependimento? Cristo transformava água em vinho e não o contrário. Cristo mandava cada um cuidar da sua própria vida e não ficar tomando conta da vida dos outros. Cristo fazia demônios entrarem em porcos e não achava ruim quando alguma mulher passava óleos nos seus pés e espalhava usando seus cabelos. Assim, a primeira coisa que você tem que tirar da cabeça a partir do momento que você crê em Cristo são os dogmas religiosos. Mas Jesus sabia que os macacos adoram
dogmas tanto quanto gostam de banana e de se esfregar um dos outros. Toda sociedade constituída tem que inventar seus próprios dogmas. Somos viciados em certezas, a ponto que se não tivermos certezas de nada, vamos inventar algumas nas quais acreditar. É o famoso até que se prove o contrário. Esses dogmas têm sido usados para manter a estrutura do poder por toda a história registrada e por ela documentada através da tradição oral. Jesus sabia disso e assim nos deu um dogma no qual acreditar. Não um dogma qualquer, mas um dogma que é antidogma, capaz de nos salvar dos demais. O grande dogma para acabar com todos os dogmas para sempre, a saber é que Jesus morreu para pagar pelos nossos erros. Quais eles? Todos eles. Não importa o quão devassa ou podre seja a sua vida. Se você crê em Cristo e realmente estiver arrependido e aceitar Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo, e perdoado e livre de todos os pecados. Jesus foi humilhado, jogado de um lado para o outro, torturado, humilhado de novo e finalmente pregado em uma cruz para garantir isso. E você quer ter certeza de alguma coisa? Tenha certeza que você é livre. Livre de tudo que tentam empurrar para você, sendo totalmente contrário daquilo que Deus quer. Procure na Bíblia uma condenação a se apaixonar, seja por uma pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo a você. Assistir na televisão, a praticar sexo antes do casamento. Cristo disse: ama ao próximo como eu vos amei. Não foi um amor que o levou a ser torturado e morto. Amor não é algo sutil e algo que pode ser escondido. Jesus nos amava tanto quanto suava sangue. Ama a todos da mesma forma intensa e insana que ele se declarou para a humanidade. Esse amor, às vezes, contagia os cristãos e nos leva a fazer algo em retorno. Os casos, infelizmente são poucos casos, mas os casos que você vê hoje em dia de 1 milhão de boas ações ligadas ao cristianismo. Infelizmente é raro, por causa que hoje em dia o cristianismo está sendo usado mais para pregar o ódio do que o que Cristo realmente ensinou, que é o amor. Basta ver na televisão que você vê claramente isso. E nada pode apagar um amor superdotado como o de Jesus, gente. Outra coisa. Mas nós podemos, ao menos, declarar nossa gratidão. Isso tem feito desde aquela época de Jerusalém, passando por Paulo e por os demais líderes do que surgiu a igreja, que infelizmente se corrompeu e ficou os falsos profetas dos dias de hoje até agora. Então, pense nisso, e pense nisso principalmente a próxima vez que você for crucificar novamente a Cristo, melhor, o cristianismo. Bye.